O comunismo é um fracasso e sempre será. O sistema comunista é o oposto do sistema americano e o sistema comunista nunca funcionou. Nossos guerreiros não lutaram contra o comunismo em campos de batalha ao redor do mundo para que essa ameaça voltasse a aparecer, certo? Aqui na América não permitiremos isso. Declarou vitória total sobre o Irã, proclamou a economia americana como a mais forte do mundo e falou muito sobre o comunismo e, por algum motivo, acusava os democratas disso. Donald Trump fez um discurso histórico com uma queima de fogos marcante sobre Washington. Nos Estados Unidos comemoraram na véspera os 250 anos da proclamação da independência. E então Donald Trump subiu ao palco após um longo adiamento, primeiro por causa da tempestade e depois por causa do calor anormal. O discurso durou muito tempo, Trump prometeu o maior show e pediu ao público que viesse ver, cito, o presidente favorito. Não foi um discurso tradicional e unificador para o Dia da Independência, como faziam, por exemplo, Gerald Ford ou Ronald Reagan. Foi um discurso de campanha, triunfalista no estilo e, em alguns momentos, sombriamente político. Neste episódio, vamos analisar junto com vocês o discurso de Donald Trump palavra por palavra, o que realmente importa nele e como cada frase de efeito se relaciona com sua política real. Porque Trump afirmou, por exemplo, que, abre aspas, nós arrasamos o Irã, somos mais ricos e mais seguros do que nunca, chegou a aurora de uma era dourada e assim por diante. Mas por trás dessas palavras bonitas está, infelizmente, um país dividido, um acordo instável com os fãs e, segundo os historiadores, a divisão interna mais profunda desde a Guerra Civil. Bem, para entender, de acordo com o Financial Times, segundo as últimas pesquisas de opinião, 58% dos americanos acreditam que a guerra dos Estados Unidos com o Irã não valeu os custos envolvidos. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir juntos como os Estados Unidos comemoraram os 250 anos da Declaração de Independência, mas no contexto do que exatamente Donald Trump disse e sobre o que ele falou especificamente. Antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste episódio e escreva qualquer comentário seu abaixo deste vídeo. Pessoal, por 250 anos, os Estados Unidos da América têm sido a esperança, a promessa, a luz e a glória entre todas as nações do mundo. No mundo todo, eles tentam ser como nós. Ninguém pode ser como nós. E com a ajuda de Deus, sempre seremos assim ou até melhores. Então, a América comemorou o 250º aniversário da proclamação de sua própria independência. Comemorou, aliás, em grande estilo, com um enorme show de fogos de artifício e um discurso marcante de Donald Trump. Não vou fazer aqui uma reportagem, quero analisar especificamente o discurso de Donald Trump e compará-lo com a realidade. O núcleo da fala do presidente americano é a ideia de que a América não está envelhecendo, mas apenas começando, e depois vieram grandes promessas. E eu cito: com 250 anos, talvez sejamos a república constitucional mais antiga da Terra, mas nosso país está apenas começando, porque o melhor ainda está por vir. Este é apenas o amanhecer da Era de Ouro da América. Neste 250º aniversário, declaramos assim como eles declararam 2 séculos e meio atrás. Pelo nosso país, pelos nossos filhos e pela causa da liberdade, vamos elevar nossa nação a novos patamares, a níveis que ainda não alcançamos. Nós a tornaremos maior, melhor, mais forte e vamos amá-la ainda mais. Bem, é curioso analisar o que Donald Trump realmente quer dizer ao afirmar que a América será maior. Será que ele sugere conquistar novos territórios? A frase sobre a Era de Ouro da América não é nova. Trump já a usa desde seu segundo mandato. Ao longo de todo o discurso, havia um refrão sobre um florescimento sem precedentes. Citação: e hoje nosso país está mais forte, mais livre, mais rico, mais seguro e muito mais orgulhoso do que nunca antes. Bem, e acrescentou alguns pontos mais econômicos. Nosso mercado de ações é o mais forte de toda a história. Temos 19,2 trilhões de dólares sendo investidos em nosso país, o que é 6 vezes mais do que nunca antes. Estamos construindo mais fábricas nos Estados Unidos do que nunca, e mais pessoas estão trabalhando hoje nos Estados Unidos do que em qualquer outro momento da nossa história. Como tudo isso se relaciona com a realidade? Bem, as declarações econômicas de Trump tradicionalmente mostram apenas uma bela fachada.
E por trás dessa fachada está a política real dele. É uma guerra tarifária agressiva. São acordos comerciais que estão diretamente ligados a questões de segurança nacional. Ou seja, hoje os Estados Unidos usam políticas de protecionismo e guerras comerciais para a própria prosperidade. E isso não é bom nem ruim, estamos apenas constatando o fato. Mas eu diria o seguinte: o discurso de Donald Trump foi eleitoral, porque já faz alguns dias que ele vem promovendo a ideia de que os democratas são iguais aos comunistas. Já faz algumas, até semanas, eu diria, que ele está promovendo o tema do comunismo em geral. Em cada discurso ele menciona o comunismo, Karl Marx e assim por diante. E então, na véspera, perto do Monte Rushmore, em 3 de julho, ele declarou, cito: "O comunismo é uma ameaça mortal à liberdade americana. É a maior ameaça ao nosso país." Incluindo a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor e até mesmo o 11 de setembro, no geral, é difícil discordar dele sem considerar o contexto do que diz. Trump foi além. Chamou o comunismo de inimigo da Constituição, inimigo do 4 de julho de 1776, e o ligou diretamente à imigração. Em seguida vem a citação dele: "Agora estamos vendo um ressurgimento da ameaça comunista em nossa terra, inclusive por parte dos recém-chegados ao nosso país, que professam ideias totalmente opostas ao nosso modo de vida. Gostamos de deter essa ameaça imediatamente, antes mesmo que ela comece. É como um câncer, precisa ser extirpado, e rápido." A questão é que nas últimas semanas, Donald Trump tem usado a palavra comunista como um rótulo para uma série de democratas que concorrem ao Congresso já em novembro deste mês. Esse é um jogo clássico de estratégia política. Esse é um truque muito banal e simples, sabe? Rotular alguém e chamar, por exemplo, os democratas de comunistas. Dizer que eles são comunistas, nós somos contra o comunismo, consequentemente, somos contra os democratas. E depois começar a falar sobre como o comunismo é ruim. Ou seja, não explicar especificamente o que os democratas fizeram de errado, o que os democratas fizeram de ruim e assim por diante. Não há mais democratas e você já colocou o rótulo e depois começa a falar sobre como o comunismo é ruim como fenômeno. Com isso, uma pessoa sensata, é claro, não vai discordar. Uma pessoa sensata vai dizer: o comunismo é um mal. Como alguém pode apoiar o comunismo? Mas será que democrata é o mesmo que comunista? Essa fórmula, ela é realmente um axioma? Bom, dá para discutir isso, no mínimo. E no geral, neste 4 de julho, mas acabou virando propaganda eleitoral não só por parte do Trump. O prefeito de Nova York, Zakran Mamdani, em seu discurso de 4 de julho, sem citar Trump pelo nome, respondeu à tese constante do presidente sobre os imigrantes. Citação: "De geração em geração nos disseram que quando o mundo envia seu povo para as nossas costas, ele não manda os melhores. Os ideais sobre os quais nossa nação foi construída são fortes o suficiente para sobreviver a qualquer regime autoritário, mas somente se nós os buscarmos." Mas a parte de política externa do discurso de Donald Trump é praticamente um hino ao poder, e Trump ligou diretamente o aniversário às recentes operações militares. E então vem a citação dele: "Reconstruímos nosso exército no meu primeiro mandato presidencial. Olhem para a Venezuela, olhem para o Irã, nós os destruímos as forças militares deles." A propósito do Irã, Trump disse o seguinte, cito: "Como nossa recente vitória quando afundamos toda a frota iraniana, 159 navios para o fundo, tudo em um instante. Nós temos o maior exército do mundo, a América é uma nação de vencedores e hoje nosso país está vencendo novamente." Bem, você sabe, eu entendo perfeitamente que no dia da independência dos Estados Unidos é exatamente esse tipo de discurso que deve ser feito, patriótico, vitorioso e assim por diante. No geral, tudo faz sentido, esse é o clima. Mas também é preciso reconhecer que a guerra com o Irã, que começou em 28 de fevereiro de 2026 até o momento da celebração, até o 4 de julho não havia sido encerrada de forma triunfante. Declarar essa guerra como uma vitória dos Estados Unidos é muito difícil, porque essa guerra se mantém por um cessar-fogo frágil. Ela depende de um memorando de entendimento que está sempre à beira de se romper. Por isso, lembro que há uma semana houve troca de ataques no Estreito de Hormuz, e a própria inteligência dos Estados Unidos duvida das intenções de Teherã, e a inteligência dos Estados Unidos alerta Trump que, olha, Teherã não vai cumprir esse acordo, eles estão apenas ganhando tempo.
Ao mesmo tempo, os principais centros de análise consideram que o acordo é mais vantajoso para o Irã do que para os Estados Unidos. Suspensão das sanções, acesso a ativos congelados e urânio mantido. E aí o Financial Times fez uma pesquisa de opinião entre os americanos na véspera, e o resultado surpreendeu. 58% dos eleitores declararam que essa campanha contra o Irã não valeu os custos. 44% dos americanos acreditam que a guerra deixou os Estados Unidos em uma posição mais fraca em relação ao Irã, enquanto a opinião oposta de que o conflito, ao contrário, fortaleceu a posição de Washington, é compartilhada por 31% dos americanos. Menos de um terço dos americanos acredita que, de fato, os Estados Unidos saíram vitoriosos dessa guerra. Quanto aos esforços diplomáticos, 66% dos americanos afirmaram que o memorando de entendimento com o Irã ou quase não terá impacto na estabilidade do Oriente Médio, ou, pelo contrário, aumentará a instabilidade e elevará a probabilidade de um novo conflito. Por isso, é meio constrangedor chamar isso de vitória. Nesse contexto, apenas 36% dos eleitores no geral aprovam o trabalho de Donald Trump como presidente. E aqui está um dos momentos mais carregados politicamente do discurso. Foi quando Trump inseriu um projeto de lei eleitoral específico na celebração. Poderia parecer fora de lugar aqui, mas como eu já disse, foi um discurso puramente de campanha. Agora segue uma citação de Trump. A América está de volta e queremos manter a América grandiosa e vamos fazer isso aprovando o Save America Act. O que significa que todos os eleitores devem apresentar um documento de identidade. Todos os eleitores devem fornecer uma coisinha chamada prova de cidadania. E não haverá votação pelo correio, exceto em casos de doença, deficiência, serviço militar ou viagens. E não haverá mais fraude eleitoral, tudo muito simples. Como podem ver, é sobre eleições novamente. Trump usou o discurso para fazer campanha, e ele afirmou que os republicanos só podem perder, abre aspas, apenas se permitirmos perder as eleições de meio de mandato, sem cancelar o filibuster do Senado e sem aprovar o Save America Act. Novamente, esse é um discurso no dia do aniversário de 250 anos da proclamação da independência dos Estados Unidos da América, que deveria aparentemente unir todos os americanos, mas não é o caso. Trump afirma: com eleições à vista, uso este discurso como campanha. O presidente usa o jubileu nacional para promover pacote eleitoral que limita a votação por correio e cria novos requisitos legais. Um pacote que limita a votação por correio e introduz novos requisitos de identificação. E no final, Trump fez mais uma declaração programática sobre a capital dos Estados Unidos da América. Citação: nossa capital agora está segura, brilhando e linda novamente. Ela está segura de novo. De um lugar muito perigoso há 2 anos, ela se transformou em uma das cidades mais seguras do país. E aqui, como você pode imaginar, é de novo sobre as eleições. A questão é que toda a política dele em relação a cidades e estados está por trás dessa frase. E Trump tentou de todas as formas cortar o financiamento dos chamados estados e cidades azuis, onde os democratas estão no poder, praticamente em todas as áreas internas. Saúde, moradia, preparação para desastres e assim por diante, caso eles não adotem, em vez disso, a política vermelha, ou seja, republicana, sobre imigração e outras questões. Aliás, Trump fez isso, mas os tribunais suspenderam as decisões. Se não entendeu, esses estados e cidades têm democratas no poder. Trump cortava intencionalmente o financiamento deles, cancelava o financiamento para que a situação lá piorasse. Para depois dizer: vejam, onde os republicanos estão, está tudo bem, onde os democratas estão, está ruim. Agora vamos reunir o contexto em que tudo isso foi dito, porque isso dá um significado especial às palavras de Trump. Primeiramente, a própria América celebrou o aniversário dividida e cheia de dúvidas, e essa não é uma conclusão minha. De acordo com uma pesquisa da APNOG realizada em abril, apenas cerca de 4 em cada 10 adultos americanos sentiam orgulho pelos 250 anos do país, e apenas cerca de 3 em cada 10 sentiam entusiasmo. Isso, como você pode imaginar, não é um cenário de celebração geral, ao contrário do que Trump mostrou no palco. Além disso, a festa foi interrompida pela força da natureza. O calor anormal e as tempestades cancelaram o desfile em Washington e o desfile na Filadélfia.
Ah, aliás, porque também tem desfile na Filadélfia, porque é justamente nessa cidade que, em 1776, foi assinada a Declaração de Independência. E aí estava previsto desfile em Washington e Filadélfia, mas foi cancelado pelo mau tempo. Além disso, nesse aniversário surgiram vozes bem diferentes. O primeiro americano no trono papal, Leão XIV, ao receber a Medalha da Liberdade, mencionou os ideais fundamentais da América. Uma citação, um trabalho que ainda não terminou e que cada geração deve preservar, destacando o valor da dignidade humana, no contexto do que ele disse anteriormente sobre a situação dos migrantes. Aliás, o Papa Leão e Trump estão em um conflito aberto. Em quarto lugar, Trump polarizou ainda mais a sociedade com seus indultos. Entre os convidados da festa, por exemplo, estava Glenn Brooks, participante do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, que foi perdoado por Trump. Bem, vale ressaltar que Brooks é uma pessoa condenada pelo tribunal por atacar simplesmente o símbolo da democracia americana, o Congresso dos Estados Unidos da América. Trump o perdoou e o colocou em um lugar de honra durante a celebração daquele mesmo dia da independência dos Estados Unidos da América. Compartilhe sua opinião e conclusões sobre os 250 anos da independência dos Estados Unidos e o discurso de Donald Trump nos comentários abaixo. Lá podemos discutir juntos e ter nosso próprio diálogo, ou vocês também podem conversar entre si sobre esse assunto. Inscreva-se no canal, deixe um like neste episódio e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sobre novos episódios. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais a todos.